Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um texto que está lá em Atos 9 e nós vamos falar sobre a conversão de Paulo aqui nesse texto. Queria lembrar primeiro que há algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre Manassés e nós pudemos ver a conversão de Manassés, que nós, olhando para a vida dele, nós diríamos que era uma pessoa que nunca iria se converter. E a gente viu como ele era uma pessoa horrível, idólatra, fez com que Israel caísse na mais terrível idolatria, mas no fim ele acabou se convertendo depois que ele foi preso lá na Babilônia. E nós vimos como foi incrível que o pior rei de Israel, o rei que governou 55 anos, no final acabou se convertendo, porque Deus o havia escolhido. No entanto, nós também vimos, há alguns meses atrás, a história de Judas, que traiu Jesus, mas que nós até falamos lá que, se fosse da vontade de Deus, ele poderia ter sido perdoado, ele iria se arrepender, e nós veríamos Judas mais ou menos como nós vemos Pedro hoje em dia, que traiu Jesus, negou Jesus e se arrependeu no fim. Mas esse não foi a história que aconteceu com Judas. E hoje eu quero ver outra pessoa que fez coisas terríveis, mas que acabou se convertendo no fim, que foi Paulo. Vamos ler primeiro os primeiros 6 versículos para aí nós irmos falando. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. E esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Vamos orar primeiro, antes de nós entrarmos no assunto. Deus, obrigado por mais esse dia que tu nos trouxeste aqui. Permita que a mensagem aqui desta pregação entre os nossos corações e faça diferença na nossa vida, que nós estamos aqui, que nós possamos perceber o que essa história da conversão de Paulo deve nos falar aos nossos corações. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder louvar o teu nome e escutar da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, nessa história aqui nós vemos uma pessoa que está preparada para caçar os cristãos, o que na época se falava, os seguidores do caminho. E nós vemos como esse caçador acabou por fim sendo caçado. E é isso que Atos 9 vai nos mostrar aqui. Aquele perseguidor terrível que era Saulo de Tarso vai, ao invés de se tornar perseguidor, vai se tornar uma presa e se chamará a partir disso de Paulo. Nós sabemos como Saulo foi um perseguidor feroz da Igreja de Cristo. Ele foi um verdadeiro terror para os cristãos daquela época. E nós vemos aqui nessa história como ele vai ver Cristo, como ele vai ter, primeiro, obviamente, terror por tudo que ele fez, e depois ele vai sentir o prazer de ter virado um cristão. E é isso que a história aqui de Atos 9 vai nos mostrar. É uma imagem de como nós chegamos a Deus. E nós vamos ver isso a partir da experiência aqui de Saulo. E nós vamos aprender como que a caça divina para nós, como que ela é conduzida. E vamos ver como que é o funcionamento de Deus para que a providência dele chegue a gente e nós então sigamos para a vida em Deus. E a história começa com uma descrição do caçador e de sua presa, como nós vimos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor.
E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los para Jerusalém. Como nós vemos aqui, e eu já tinha falado, eles se referem aos cristãos, aos pertencentes do caminho, o que é algo muito apropriado, porque é como Cristo havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses primeiros seguidores de Cristo, os seguidores do caminho, como diz, estavam sendo caçados, e eles eram alvo do ódio assassino desse homem que é Saulo de Tarso. Ele era um caçador, ele era um homem brutal, implacável e sangrento. Ele ia atrás desses cristãos para prender eles, para fazer blasfemar eles contra Deus e assim por diante. E esse era o objetivo de Saulo, era o completo extermínio dos seguidores do caminho. E o versículo 1 explica bem o que Paulo estava fazendo. Ele estava respirando ameaças assassinas contra os discípulos do Senhor. E Paulo era um inimigo bastante assustador e violento para essas pessoas, porque o mesmo Paulo descreve assim para Agripa, dizendo lá no fim de Atos, em Atos 26, 9 a 11: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorizações dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. É isso, esse que era Paulo. Ele era um assassino insensível, implacável e sangrento para com os cristãos dessa época. Ali, naquela época, criaram o próprio ambiente de inquisição em grande escala que eles queriam fazer. Mas logo Jerusalém não era o suficiente para ele e aquilo não ia segurar ele. Então ele recebeu documentos de extradição do Sinédrio para ir até Damasco para procurar os santos que estavam lá e assim caçar eles também. E Damasco era cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, ou seja, devia ser uma semana mais ou menos de viagem para eles. Mas isso não era um impedimento para Saulo, um caçador sangrento. No entanto, esse perseguidor que nós estamos vendo aqui, pela graça de Deus, acabou se tornando um apóstolo do Senhor, como nós sabemos do fim dessa história. E essa é a história de transformação de Saulo. E isso deve nos lembrar que nós nunca devemos achar que o amor de Deus não pode chegar em qualquer pessoa. Não importa quem a pessoa seja. Pode ser um parente seu que já escutou a palavra de Deus a partir de sua boca várias vezes. Ele ainda pode não ter se convertido, mas isso não quer dizer que você não deva pregar para ele que um dia ele não vá se converter. Ou então, a pessoa pode ser um pecador a um nível tão grosseiro, como nós vimos de Manassés, que você pode pensar, essa pessoa nunca vai escutar a palavra de Deus. Mas não é assim que funciona, como nós vimos para Manassés. Ou então ele pode ser uma pessoa pregando uma falsa doutrina. Isso também não é um impedimento para a palavra de Deus chegar naquela pessoa. Nisso, as Escrituras são bastante claras. Deus pode alcançar qualquer um que nós vemos nesse mundo. E o funcionamento da caça que Deus faz é bastante sutil e profundo. E nós vemos aqui nessa história como Saulo saiu e partiu para uma caça sanguínea, mas no final quem foi caçado foi ele. Não foi ele que acabou caçando as pessoas que estavam em Damasco, foi ele que foi caçado no caminho de Damasco. E é isso que Deus estava fazendo até aqui. Deus estava pondo Saulo no local certo, na hora certa, depois de ter escutado tudo que ele já poderia saber sobre o caminho, para então agir sobre a vida dele. E é assim que Deus age também em nossa vida. Deus sempre está nos colocando na hora certa, no lugar certo,
para escutarmos a palavra dele e então ele mudar completamente a nossa vida. E nós sabemos que Jesus disse a Saulo, no momento de sua conversão, diz assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Para termos na nossa mente o que é um aguilhão, aguilhão é um pedaço de pau que cutucava os bois para então ele se mexer. De vez em quando o boi acabava levantando os calcanhares na direção do bastão para ir contra, mas não adiantava nada, isso só causava dor ao boi. É isso que Jesus estava falando aqui. Mas você pode pensar, quais são esses aguilhões que Jesus está falando? Com que ele estava cutucando Paulo para ele prosseguir? E Paulo estava lá quando Estevão orou por seus assassinos assim: Senhor, não segure esse pecado contra eles. Nós vemos aqui, Estevão pregou e pediu para Deus não segurar o pecado contra aqueles que estavam assassinando a ele. E ele pregou para aqueles que estavam assassinando ele. E Paulo era um deles. Paulo estava escutando o que Estevão estava falando. Ele estava vendo o testemunho de Estevão. E fora Estevão, quantos homens e mulheres que bravamente se recusaram a blasfemar contra Deus quando Paulo instigava elas a blasfemar, sofrendo de prisões, mortes, das mais terríveis mortes, e entre outras coisas. E todas essas situações iam cutucando a mente do futuro apóstolo. E aquele apóstolo naquele momento era um perseguidor feroz contra a igreja, e em momentos de honestidade consigo mesmo, com certeza ele deve ter se perguntado consigo mesmo: será que esses ataques que eu estou fazendo contra essas pessoas realmente são justos? Por que eles acreditam tanto nessa mentira que estão dispostos a morrer, a ser jogados na prisão, a nunca mais ver seus parentes, seus filhos queridos? Por que eles estão levando isso até o fim? Era Paulo chutando contra os aguilhões, e o que ele fazia nesse momento ainda era afugentar esses pensamentos da sua mente. Mas é óbvio, isso ia amaciando a sua mente para a palavra de Deus. Ele sabia que algo estava errado já, mas ele não estava disposto a examinar o que estava acontecendo e nem se arrepender. E óbvio, ele foi oprimido por sua culpa, mas ele simplesmente decidiu que era melhor silenciar a sua consciência e continuar aquela terrível busca que ele estava fazendo. Até o dia fatídico na estrada de Damasco. Saulo estava lá, completamente inclinado e indo em direção ao que ele tanto buscava. E ele não tinha ideia do que estava para ocorrer naquele dia. O caçador, aquele caçador implacável que estava perseguindo os cristãos, os seguidores do caminho, estava prestes a ser caçado. E aqueles ataques interiores que Deus estava fazendo contra ele, contra a sua consciência, que ia amolecendo sua consciência, finalmente ia sofrer o ataque final. Então, o destino de Saulo estava prestes a mudar, a um ponto que ia mudar toda a sua vida, e aquilo ia guiar o que ele ia fazer até o fim, até a sua morte. E ele estava lá, indo até a cidade de Damasco, uma bela cidade branca numa planície verde. E de repente um flash ofuscante faz com que Saulo caia e ficasse tremendo, deitado em terra. E ele escute: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Saulo não sabe o que estava falando com ele, e ele diz: quem é você, Senhor? E a resposta logo veio como um raio, como está em Atos 9:5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E aquelas palavras de Jesus provocaram uma explosão enorme dentro da mente daquele perseguidor. Pelo menos duas coisas nós sabemos que com certeza chegaram à mente de Saulo. Porque no versículo 17 do nosso texto ele diz, em 1 Coríntios 15:8, Saulo indica realmente que ele viu a Cristo.
E mais tarde ele representa essa visão como parte de suas credenciais para ser um apóstolo. E tudo na vida de Paulo até aquele momento havia se oposto a isso. Mas agora ele sabia, Cristo estava vivo. E irmão, se Cristo estava vivo, ele percebeu, eu estou fazendo tudo errado. Mas a gente também pode ver que Saulo agora sabia que ele não estava apenas atacando aquelas pessoas do caminho, perseguindo aqueles cristãos daquela época. Ele estava perseguindo ao próprio Cristo quando ele estava perseguindo a eles. E agora ele conseguia entender essa unidade espiritual entre o Salvador e aqueles que ele salvou. E essa verdade foi ao mesmo tempo incrível para Paulo, maravilhoso, mas terrível. E Saulo inicialmente foi tomado pelo terror. Enquanto Saulo estava ali ainda prostrado no chão, ele escutou a voz: levante-se e entre na cidade, e você será informado do que fazer. E Lucas continua descrevendo essa situação. O homem que havia viajado com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E é isso. Nós podemos ver aqui o grande caçador que iria até Damasco fazer estragos na igreja que estava lá, faziam estragos entre todos aqueles seguidores do caminho que seguiam a Cristo, estava sendo levado à mão por aqueles que estavam levando ele até aquela cidade. Ele estava cego, estava fraco e estava impotente. Aquele assassino sanguinário, terrível, estava completamente impotente aqui. E não se engane, Saulo estava assustado e desesperado com tudo que estava acontecendo. Não apenas porque ele estava cego ou qualquer coisa assim, mas porque ele viu quão era terrível tudo aquilo que ele estava fazendo. Jesus estava vivo e ele estava enganado todo esse tempo. Todos aqueles pensamentos de que por que aquelas pessoas estavam deixando morrer, ser presas em nome de Cristo, tudo aquilo agora finalmente fazia sentido para ele. Ele não podia mais aliviar a sua consciência de tudo o que ele havia feito. Era a meia-noite da sua alma. E essa cegueira física que ele estava tendo era um paralelo à cegueira espiritual que ele tinha durante todo esse momento da sua vida. E agora, finalmente, embora ele estivesse cego, ele tinha visto a Cristo e os seus olhos espirituais finalmente estavam abertos. E assim como ele viu a Cristo pela primeira vez, ele pôde se ver pela primeira vez e ele viu o quão terrível ele próprio era. Ele viu como sua vida estava totalmente errada até ali e que ele era um criminoso diante de Deus, ele era um pecador diante de Deus. E isso fez com que ele pudesse escrever mais tarde lá em Romanos 7,18: nada de bom habita em mim. E como inimigo de Cristo, ele havia tirado o sangue de muitas pessoas inocentes que eram seguidores de Cristo. E agora as trevas estavam em toda parte. Assim como ele era cego, ele viu quanto ele era cego espiritualmente. E assim, finalmente, ele consegue ver as coisas. E ele consegue ver o quanto ele era terrível, principalmente dentro de sua própria alma. É isso. Deus conseguiu transformar aquele caçador, estava pronto para perseguir a igreja de Damasco. Ele acabou sendo caçado por Deus naquele ponto. Não houve escapatória. Mas nós podemos pensar o que nós podemos aprender com toda essa história de Paulo. Primeiro, nós podemos ver que Cristo é sempre um iniciador. Ele expôs Paulo à fé de muitos cristãos daquela época, como nós vimos que ele foi exposto à fé e à coragem de Estevão. E ao longo do caminho ele foi exposto à fé de muitas pessoas que não blasfemaram contra Cristo como ele esperava que fizessem.
E nós nunca podemos ter certeza, quando nós estamos pregando no mundo, em quem aquela palavra está fazendo efeito. Mas nós sabemos que Deus sempre faz o primeiro movimento. Nós o procuramos apenas como uma resposta daquilo que Ele já havia feito para a gente, expondo a gente a palavra de Deus em diversas maneiras. E Jesus orquestrou tudo o que estava para acontecer até aquele momento em Damasco. E assim como Ele fez com Paulo, Ele faz com a nossa vida também. Cristo é sempre o caçador e o iniciador de tudo para nós escutarmos a sua palavra e então nos convertermos. Ele nos ajoelha e assim nós podemos reconhecer o quão desesperadamente nós precisamos dele. Mas é sempre um movimento anterior dele para conosco. E se havia alguém que tinha chegado ao fim de si mesmo, chegado à meia-noite da sua alma, chegado ao fim de tudo, e verdadeiramente era pobre de espírito nesse momento, era Saulo. Porque ele diz também em Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E um ponto muito importante de toda a nossa vida, de cada um que está aqui, nós fomos levados até o fim de nossos recursos? Nós ficamos completamente desamparados e percebemos o quão nós não somos nada sem Cristo? E percebemos isso assim que o Senhor finalmente interviu para com a gente. Nós já desistimos e cedemos tudo o que nós temos para Cristo? Nós já tivemos a nossa estrada de Damasco? É óbvio, geralmente a nossa estrada é um pouco menos dramática e sem efeitos especiais, pode assim se dizer, do que Saulo teve aqui. Mas apesar de não ser assim, ver uma luz, escutar, o efeito dela em nossa vida deve ser exatamente o mesmo. Ela deve criar completamente a nossa noção errônea de independência, a nossa arrogância compulsiva de que nós dependemos apenas de nós mesmos e finalmente nos levar a Cristo, para nos levar à salvação por Cristo. E assim nossas estradas de Damasco devem se destinar a transmitir o nosso vazio que nós temos e nos mostrar a grandeza de Cristo. E esse é o ponto principal. Nós já recebemos essa mensagem, isso já mudou completamente a nossa vida, e isso que muda completamente tudo em nossa vida até o fim. E além disso, nós sabemos, assim como aconteceu com Paulo, o caçador nos escolhe. O Senhor disse assim para Ananias: ele, Saulo, é um instrumento escolhido para levar o meu nome. O que Deus estava dizendo aqui para Ananias é que Saulo proclamaria a palavra de Deus com prazer pelo resto de sua vida. E nós sabemos que ele faria isso mesmo, ao ponto de morrer por conta dessa palavra. E ele ficou maravilhado com os esplendores da graça de Deus, e assim como nós também devemos fazer, quando a palavra de Deus muda tudo em nossa vida. Ele nos escolheu e nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e inocentes diante dele. E no amor, ele nos predestinou antes da criação do mundo. E nós devemos assim ser, assim como havia dito lá em Manassés, que era o filho pródigo voltando, assim como Manassés, assim como Paulo, e assim como todos, quando acontece a conversão, devemos, assim como o filho pródigo, voltar para casa, para Deus, com os seus próprios pés, depois de Deus ter nos escolhido. E esse é um funcionamento interno da graça preparatória de Deus. Ele toca em nossas vidas de diversas maneiras. Pode ser escutando uma palavra aos poucos.
Pode ser das tristezas do dia a dia que nós temos, pode ser de vários problemas que nós tivemos em nossa vida até que a palavra de Deus finalmente fez efeito em nossa vida. Pode ser em momentos de felicidade também, até que nós chegamos aqui. E assim com momentos da vida que nos muda. Seja com Paulo, escutando diversos cristãos não blasfemando contra Deus, sofrendo as mais terríveis mortes, vendo pessoas como Estevão a orar por aqueles que estavam assassinando. Pode ser como Manassés, que estava na prisão e ver, naquele momento de tristeza horrível, o quanto o mal que ele havia feito durante todo aquele momento. Pode ser que nos mude também como Pedro, quando viu que havia negado a Cristo. E o trabalho divino é de maneira sutil e orquestrada até chegar no momento adequado que aquilo vai mudar a sua vida. Então, finalmente, nossa vida é completamente mudada e aberta para Cristo. E Ele nos leva ao fim de nós mesmos e temos finalmente a alegria de, no final de tudo isso, nós sermos o prêmio do caçador que morreu lá na cruz por nós. E nós vemos aqui, nessa história de Paulo, que aqueles que viajavam com ele finalmente foram lá e levaram ele à mão a Damasco, onde mais uma coisa incrível aconteceu. Os caçados, aqueles que sabem que vão ser caçados, geralmente não caçam no caçador. Você não espera que a onça que você vai caçar vá lá no fim e acabe cuidando de você. Mas foi exatamente o que acabou acontecendo no caso de Saulo. Havia um discípulo lá em Damasco e o nome dele era Ananias. E o Senhor lhe disse em uma visão, lá no versículo de 10 a 12. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E agora eu quero que você pense nessa situação que estava Ananias. Imagine o que Ananias pensou enquanto ele estava escutando o que o Senhor estava falando para ele. Obviamente ele respondeu afirmamente, mas é óbvio que ele tinha uma ou duas questões para Deus. Deus, esse Saulo de Tarso que o Senhor está falando é o mesmo que eu estou ouvindo falar que está vindo para Damasco? Estão falando que ele fez algo terríveis com os seguidores do caminho, com os cristãos que estão lá em Jerusalém, e estão falando há alguns dias que ele está vindo aqui para Damasco, onde eu estou, e estão dizendo que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez em Jerusalém. Esse burburinho, imagine, gente, como que estava esse burburinho ali entre os seguidores do caminho. Imagine Ananias falando, vá para casa, para essa rua, tudo bem, ok, Senhor, mas esse mesmo homem de Tarso que eu estou imaginando é Saulo. Saulo, aquela pessoa que está acabando com a igreja de Jerusalém. Senhor, o Senhor tem certeza que é esse homem que o Senhor quer que eu vá lá falar? Que eu vá em encontro ao grande caçador sanguinário e terrível que é Saulo? E nós vemos isso nos versículos 13 e 14. Respondeu Ananias, Senhor, temos ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome.
Esse medo crescente que nós vemos entre os cristãos que estão em Damasco, ouvindo tudo que Saulo havia feito, era completamente compreensível, mas a resposta do Senhor para Ananias foi mais que o suficiente para ele. E diz assim nos versículos 15 e 16: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E essa palavra de Deus para Ananias foi tudo o que bastou. Foi tudo o que bastou para ele ir em direção àquele que ele sabia que estava indo para Damasco para caçar os cristãos daquela época. E isso tudo fazia parte do plano de Deus, dele caçando Paulo, até ele botar Saulo, naquele momento, naquela situação exata para se converter, assim como ele faz com nós na nossa vida. E é óbvio que nós devemos esperar que Ananias saiu de casa com certa apreensão do que poderia acontecer. Apesar de Deus mandar, será que Deus estava mandando ele para Saulo, mas no final das contas ia acontecer com ele o mesmo que acabou acontecendo com Estevão? Será que ele ia ser só um instrumento para Saulo escutar e continuar amaciando a consciência dele, mas ele iria morrer? E a gente pode pensar o quão Ananias saiu com apreensão de casa até ele chegar aonde Paulo estava. Mas isso não o impediu de obedecer. E como havia acontecido com Filipe, o diácono, a obediência de Ananias o fez festejar uma grande obra de Deus, como vai dizer lá no versículo 17 assim: Então Ananias partiu e entrou na casa, e colocou as mãos nele, e disse: Irmão Saulo. Agora, vocês conseguem ver o quão essa imagem é incrível? O quão essa cena que nós estamos vendo é algo simplesmente inacreditável, uma grande imagem de perdão por parte de Ananias. Imaginem quantas pessoas Ananias conhecia que Saulo havia matado, quanto ele não havia prendido e jogado nas celas, quantas pessoas que Ananias achava que eram irmãos em Cristo, mas no final acabaram blasfemando a Deus por conta de tudo que Saulo havia feito. Quantas mulheres viúvas ele não conhecia que seus maridos haviam morrido por conta da perseguição ferrenha de Saulo de Tarso. Quantos amigos e irmãos ele não tinha que haviam sido mortos por conta dessa perseguição de Saulo. E ele sabia que Saulo estava indo para Damasco exatamente por conta dessa perseguição que ele estava fazendo contra os cristãos. Quantos órfãos ele não devia conhecer que não tinham pais mais para se sustentar por conta das atitudes de Saulo de Tarso? E quantos companheiros seus haviam sido mortos? Mas isso não impediu Ananias de perdoar aquele homem e já chegar ali para Saulo, chegando e falando: Irmão Saulo. Nós vemos aqui como os dois homens eram irmãos em Cristo e assim eles faziam parte do mesmo corpo. E diz assim do versículo 17 até o 19: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E aqui nós vemos a participação de Ananias nessa história da conversão de Paulo.
Nós podemos dizer então que Ananias é um dos grandes heróis obscuros da igreja, porque a partir desse ponto aqui, nós nunca mais escutamos falar sobre ele. Embora vamos falar a verdade, ele fez um grande trabalho. Nós sabemos os grandes feitos que Saulo de Tarso, que agora vai passar a se chamar Paulo, nós sabemos as grandes coisas que ele fez, como foi sua história, a quantidade de cartas que ele escreveu para a igreja, a quantidade de igrejas que ele fundou e como ele ajudou a espalhar a palavra de Deus entre os gentios. E ele fez um ótimo trabalho, com certeza, em toda a sua vida. Mas a Bíblia para de falar sobre ele aqui. E nós não sabemos mais o que ele fez em sua vida. Mas o importante é que o caçador divino sabe. Ele sabe tudo o que Ananias fez em sua vida. E isso é mais do que o suficiente. E para Saulo, a partir daquele momento, a partir da visão de Jesus que ele teve no meio do caminho, a partir da palavra de Ananias, tudo mudou em sua vida. E todas as coisas que tinha se tornaram novas. E os olhos e coração de Saulo finalmente foram iluminados. Finalmente agora ele voltou aqui nesse momento a ter visão física, e então ele também, agora finalmente ele tem a visão espiritual. E agora ele pode desfrutar das maravilhas de Cristo. Aquele que havia perseguido Cristo de maneira implacável, a ponto de perseguir o seu povo e odiar o seu povo e a jogar vários em cárcere, a matar vários, agora pertencia a Cristo. Agora ele fazia parte deles. E para sempre ele iria pregar a sua palavra e louvar a Cristo por toda a sua vida. No final, Saulo, aquele que havia perseguido a igreja de maneira implacável, que assim como eu tinha dito sobre Manassés, você diria, não adianta nada eu pregar para essa pessoa, ele nunca vai mudar. Imagina se isso tivesse acontecido lá, imagina se Ananias no final não tivesse pregado para Paulo. Aquele que havia perseguido a igreja de maneira implacável, acabou se tornando parte da caça. E vai acabar sendo parte da caça mesmo, porque ele vai acabar morrendo como uma caça, mas ele vai proclamar a palavra de Deus entre as mais diversas pessoas naquele mundo, como Deus havia dito para Ananias como ia acontecer. E por isso nós sempre devemos pregar a palavra para todos nesse mundo. Nós nunca sabemos em quem a palavra de Deus vai chegar no coração. E Paulo imediatamente proclamou a Jesus nas sinagogas dizendo, ele é o Filho de Deus. Agora, você deve pensar, todos aqueles que estavam escutando ali deviam pensar, o que está acontecendo aqui, gente? Ele não tinha vindo aqui, a gente estava escutando os burburinhos, por que ele agora está falando que ele é o Filho de Deus? Será que é algum tipo de engano? Será que ele está querendo encontrar os cristãos para chegar perto deles e levar eles a ser mortos? O que está acontecendo aqui? E diz do versículo 20 ao 22, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. E é isso, Paulo mudou completamente de lado ali. Agora ele não era mais um caçador dos pertencentes do caminho, ele é um caçador da parte de Deus. Em vez de exalar as ameaças de morte que ele exalava antes, agora ele ajudava homens e mulheres a encontrar vida em Jesus Cristo.
Em vez de aprisionar pessoas, ele estava a libertação dele. Ele abria os olhos daquelas pessoas. Agora ele estava levando a salvação para aquelas pessoas. Agora, que milagre é esse, na verdade? E acontece em vários momentos que nós podemos ver em nossa vida. Deus pode alcançar pessoas terríveis como Manassés ou como Paulo. E assim como ele pode alcançar diversas pessoas que nós nunca imaginaríamos nesse mundo. Pessoas que podem estar escutando a palavra de Deus, mas não mudou ainda o seu coração. Pessoas que podem fazer os pecados mais grosseiros, mas que no momento certo de sua vida, a partir do caminho que Deus trilhou para elas, encontrar a Deus, ou pessoas que até pregaram blasfêmias durante muito tempo. E por nós mesmos, e não é isso que deve estar em nossa mente quando nós escutamos essa palavra, e deve estar em nosso coração, por nós mesmos, pelos nossos atos, se dependesse apenas de nós, se não tivesse um primeiro movimento de Deus, nós nunca teríamos encontrado a paz ou o propósito. Por isso nós devemos louvar a Deus, porque Ele nos trouxe aqui. Ele nos trouxe a escutar a palavra de Deus e Ele mudou o nosso coração para que assim nós pudéssemos nos inclinar a Ele e assim Ele ministrasse sua graça por nós. E agora Ele nos dá o privilégio de participar da grande caça divina. E assim nós podemos fazer a palavra de Deus alcançar outras pessoas. E que todos ao nosso redor possam escutar a palavra de Deus. Como eu disse, nós não sabemos em quem Deus vai fazer mudar a vida delas. E por isso nós não devemos deixar de falar a palavra de Deus para ninguém. Eu diria, nós nunca devemos cancelar ninguém da palavra de Deus. Nós devemos levar essa palavra para todos. E nós devemos ser como Saulo, que agora vai se tornar Paulo, e perseguir o mundo para o Senhor Jesus. Pregar a palavra daquele que foi crucificado por nós. Aquele que nos garantiu a bênção de um dia poder estar diante dele para sempre e louvar o seu nome para sempre. Então, irmãos, que nós possamos levar a palavra de Deus para o mundo. Nós não sabemos em quem a palavra de Deus pode chegar. Pode ser que um dia ela chegue em alguém que vai ser um grande pregador e vai espalhar mais ainda a palavra de Deus. Ou uma pessoa, assim como Ananias, que falou para Paulo, vai mudar a vida dela. Pode ser uma pessoa comum, mas você pode ter certeza que aquilo vai mudar para sempre a vida dela. E que essa palavra tenha chegado aos nossos corações e tenha mudado a nossa vida completamente, para que um dia nós podemos estar diante de Cristo e louvando o seu nome para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui. Mude a nossa vida como Você mudou, o Senhor mudou a de Saulo. Faz com que a Sua palavra chegue ao nosso coração. Nós sabemos que em diversos momentos de Sua vida, Tu amoleceste o nosso coração até o momento certo de nossa vida, e que esse momento de nossa vida já tenha chegado para que nós possamos para sempre louvar o nome do Senhor Jesus. Obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui. Que o Senhor nos ajude a pregar a Sua palavra, meu Deus, em todo o mundo e para todas as pessoas. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa semana que nós tivemos, que nós possamos sempre meditar na Tua palavra, Deus. Nós agradecemos pela nossa vida e que nós possamos assim espalhar a Tua palavra, a palavra do Seu Filho crucificado por todos à nossa volta.
Nós agradecemos por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui, na Sua casa, para escutar da Sua palavra e ouvir a Sua palavra e podermos adorar o Teu nome, meu Deus. Nós te agradecemos e que nós possamos estar mais uma vez aqui de noite para escutar mais uma vez a Sua palavra e louvar a Ti com alegria, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.